Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Levítico 24 e 25. O Senhor falou a Moisés e disse: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas, para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali diante de Yahvé, o Senhor, do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é um decreto perpétuo para os vossos descendentes. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro na presença de Deus, o Senhor. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. Em seguida os colocarás em 2 fileiras de 6, sobre a mesa pura que está diante de Yahvé. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isso será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada ao Senhor. A cada dia de Shabbat, sábado, os pães serão colocados, permanentemente, diante do Senhor, em nome de todos os israelitas, como aliança perpétua, pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão num lugar sagrado, porquanto são parte santíssima de sua porção regular de ofertas dedicadas ao Senhor, preparada no fogo. É lei perpétua. O filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, saiu de sua casa e ao encontrar-se no meio dos filhos de Israel, no acampamento, contendeu com um homem israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: Tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que ouviram, porão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida comunicarás aos filhos de Israel o seguinte: toda pessoa que amaldiçoar a seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Yahvé deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural da terra, será executado, caso blasfeme o nome. Todo aquele que matar um outro ser humano será também executado. Quem ferir mortalmente um animal doméstico de outra pessoa deve dar a compensação por ele, vida por vida. Se alguém ferir outra pessoa, desfigurando-a, como fez tal pessoa, assim se lhe fará, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, esse também se sofrerá. Quem matar um animal doméstico pertencente a outra pessoa dará ao proprietário outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural da terra ou estrangeiro, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Havendo, portanto, Moisés assim falado aos filhos de Israel, tiraram fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição e o apedrejaram. Cumpriram, assim, o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: Fala aos israelitas e comunica-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, Shabbat, para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha, não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então farás soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações, farei soar essa trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu, cada um de vós retornará à propriedade de sua família e a seu próprio clã. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar, não semeareis, nem ceifareis as espigas que crescem por si mesmas, nem colhereis das vinhas não podadas.
O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano de jubileu e libertação todas as terras que tiverem sido vendidas, voltarão a pertencer ao primeiro dono. Portanto, se venderes ao teu compatriota ou dele comprares, que ninguém prejudique ou cause prejuízo a seu irmão, segundo o número dos anos decorridos depois do jubileu, comprarás de teu compatriota e, segundo o número dos anos das colheitas, ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor o número de anos, mais o reduzirás, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprima ou explore seu próximo, contudo tenha o temor de teu Deus, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos, vós os guardareis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra, em segurança. A terra dará o seu fruto, vós os comereis com fartura e habitareis em segurança. Se disserdes, que comeremos neste 7º ano se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes, no 8º ano podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou, até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará, para que volte ao seu primeiro dono. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano que se segue à venda, seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Mas se não for realizado o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que a adquiriu e de seus descendentes, para sempre, não será liberada no jubileu. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situadas no campo e haverá para elas direito de resgate. O comprador deverá liberá-las no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão, têm eles um direito perpétuo de resgate. Desse modo, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os filhos de Israel. Todavia as pastagens pertencentes às suas cidades não poderão ser vendidas, porquanto são consideradas propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não conseguir sustentar-se, tampouco tiver com que te pagar, tu o sustentarás como se ajuda a um estrangeiro ou hóspede, e ele viverá contigo. Não tomarás dele nem juros nem usuras, mas terás o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva em paz contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhe darás alimento para receber lucro. Eu sou Yahvé vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser adorado como vosso Deus. Se teu irmão tornar-se pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo, será para ti como um assalariado ou hóspede trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito, e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás com tirania, mas terás o temor do teu Deus. Se os servos e as servas que tiverdes deverão vir das nações que vos circundam, delas podereis adquirir servos e servas. Também podereis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco e que nasceram na vossa terra, serão vossa propriedade. Podereis deixá-los como herança a vossos filhos depois de vós,
para que os possuam como propriedade perpétua. Vós os tereis como escravos, entretanto sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, pessoa alguma exercerá poder de domínio. E se o estrangeiro ou o hóspede que vive contigo se enriquecer e teu irmão que vive junto dele se empobrecer e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, será beneficiado pelo direito de resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou seu primo, ou um dos membros de sua família, ou, se conseguir recursos, poderá inclusive resgatar-se a si mesmo. Ajustará com aquele que o comprou e fará a conta dos anos compreendidos entre o ano da venda e o ano do jubileu. O total do preço da venda será calculado segundo o número dos anos, contando-se seus dias como os de um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate de acordo com o número dos anos, isto é, uma parte do seu preço de venda. Se restarem poucos anos até o jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar por seu resgate, como se fosse assalariado contratado por ano. Não o tratarás com dureza, diante de ti. Se não for resgatado por nenhuma dessas formas, será no ano do jubileu que sairá livre, tanto ele como seus filhos com ele. Pois é de mim que os filhos de Israel são servos meus que libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé vosso Deus. Marcos 10 versículos 13 a 31. Jesus abençoa as crianças. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O homem que deseja possuir tudo. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Com Deus tudo é possível. Então, Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: Quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: Filhos, entrar no reino de Deus é, de fato, muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: Sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: Para o homem isso é impossível, todavia, não para o Senhor. Pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhes Jesus: Com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro, a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Salmos 44 versículos 9 a 26. Agora entretanto nos rejeitaste e envergonhaste e já não marchas com os nossos exércitos. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e permitiste que fôssemos saqueados por nossos adversários. Nos entregaste como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersaste. Por quase nada vendeste o teu povo, nem mesmo valorizaste o preço.
Tu nos converteste em motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre todas as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos avistam. Padeço humilhação dia após dia, e o meu rosto está coberto de vergonha ante as injúrias e os insultos que me dirige o inimigo vingativo. Tudo isso sobreveio a nós, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não retrocederam na fé em ti, tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Se porventura, houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Acorda, ó Senhor, por que pareces dormir? Desperta-te. Não nos abandones para sempre. Por que nos ocultas a tua face e ignoras a nossa desgraça e opressão? Prostrada até o pó está a nossa alma, desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Levanta-te, vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade. Provérbios 10 versículos 20 e 21. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo.